A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, domingo 7 de julho de 2024, quero compartilhar o meu devocional. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Disse Jesus, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Como é importante termos uma vida de oração. Nós temos a oração como uma ordenança. A oração é um dos pontos mais importantes para mantermos a conexão com o nosso Deus Pai. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, por diversas vezes está descrito no Evangelho que ele se isolava a fim de orar, a fim de ter um tempo com Deus. Em todos os momentos importantes do ministério do Senhor, o Senhor se afastava por um tempo para manter um momento conectado com Deus. Não tem como termos uma vida ativa com o Senhor, um relacionamento ativo com o Senhor, se não for por meio da oração. A leitura na palavra é importante, louvores e adoração, mas a oração é o que nos alimenta, é o que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E não há oração que seja em vão, pois a palavra do Senhor diz que mesmo naqueles momentos que nós não temos palavras para expor o que precisamos falar, o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, ele capta, interpreta toda a nossa oração e leva para o Senhor. Como é importante mantermos a conexão com o Senhor, pois não existe oração perdida. Mesmo que não temos um efeito imediato, toda essa oração, ela fica guardada no Senhor e em qualquer momento produzirá o efeito desejado. A oração jamais deve ser interpretada por nós com o fato de acharmos que é uma forma de Deus fazer a nossa vontade. Não, a oração, na verdade, é se alinhar ao Senhor para que o Senhor, através da nossa vida, possa fazer a sua vontade. Só que isso é feito de uma forma tão maravilhosa, onde Deus ele nos prepara para nós estarmos preparados para que a sua vontade ocorra na nossa vida. A meditação diz assim: quando você está alinhado ao coração de Deus, suas orações nunca são em vão. Deus, uma vida ativa de oração, vai amadurecendo nós ao ponto de nós realmente não querer que a nossa vontade prevaleça, e sim a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O cristão maduro, ele sempre está preparado para que a ação de Deus possa ocorrer de forma mais tranquila possível. Nós não podemos se utilizar da oração para impor a nossa vontade. Nós não podemos se utilizar da oração para que Deus seja um gênio da lâmpada na nossa vida. Mas não, a oração é para que nós mantemos um relacionamento constante, um relacionamento que vai amadurecendo, que vai aumentando a intimidade com o Senhor, onde o Senhor ele consegue fazer a sua vontade na nossa vida, sem sermos filhos mimados, sem ser filhos que queira sempre que ocorra de tudo do nosso jeito. Nós precisamos estar preparados para que a vontade do Senhor venha prevalecer na nossa vida. Pois o Senhor, ele sabe daquilo que está no oculto, que está escondido. Ele, por ser onipresente, onipotente, ele sabe do hoje, do ontem e do amanhã. Coisas que muitas vezes nós não somos capazes de perceber. Nós não somos capazes de compreender. Mas o Senhor, pela sua soberania, ele é capaz de saber o que é melhor para nós. Quantos livramentos, quantas coisas o Senhor nos livra que não somos capazes de imaginar. Mas Deus, quando ele está conectado conosco, tudo começa a fluir da melhor forma possível.
Vamos criar um hábito de oração, que a oração seja primordial na nossa vida. Nós precisamos sim retirar um tempo diariamente para falar com o Senhor. O ideal, sempre que nós não estejamos em meio que nos distraia, que tire a nossa atenção, mas sempre focado no que o Senhor tem para nos dizer. Como é importante nesses momentos de oração, nós também lermos a palavra, pois muitas vezes é através da palavra do Senhor que Ele falará conosco, que Ele nos dará estratégia e orientação. Saiba que onde você semeia a oração, sempre haverá colheita da manifestação do poder de Deus. Que isso seja uma estratégia para a sua vida, pois isso é uma ordenança do Senhor Jesus para a nossa vida. Não tem como mantermos um relacionamento se não for por meio também de oração. A oração ela é imprescindível para mantermos a conexão com o Senhor. A leitura bíblica de hoje ainda encontra-se no livro de Atos, onde eu quero compartilhar o que está escrito no capítulo 19, quando Paulo estava em Éfeso. O versículo 11 e 12 vai nos dizer assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Como é o poder da fé? Paulo, quando ele foi escolhido pelo Senhor, ele creu que o Senhor Jesus era o Messias esperado. E ele creu que o Senhor Jesus era Deus e através dele ele poderia fazer prodígios, milagres e maravilhas. Tudo que Paulo conseguia fazer era em nome do Espírito Santo de Deus. Era no nome do Senhor Jesus. Quantos milagres, quantas bênçãos nós deixamos de ter nos dias de hoje por não ter essa fé. Jesus mesmo vai nos dizer que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda que mede milímetros, nós seríamos capazes de mover montanhas. Muitas coisas hoje, muito também aliado a essa enorme tecnologia, a essa facilidade que nós humanos hoje temos, ao avanço tecnológico, o avanço da medicina, muitas vezes isso ajuda a diminuir a nossa fé, pois nós começamos a achar que nós não somos tão dependentes de Deus, que há outros meios, outras formas de nós conseguirmos alcançar o que a gente precisa. Mas esse povo, na igreja primitiva, como eles não tinham, era uma época onde não havia tecnologia, onde a medicina não era como a de hoje, era muito curandeirismo, era poucos médicos, aliado a uma baixa tecnologia associada à medicina. Eles criam no Senhor, eles recorriam ao Senhor. E por eles terem esse nível de dependência tamanha do Senhor, vários milagres e várias bênçãos aconteciam. Nós precisamos, a igreja atual, precisamos resgatar esse nível de fé, esse nível de dependência no Senhor. Se nós conseguirmos entender que somos dependentes do Senhor e que, ao contrário da forma como vivemos hoje, nós temos que deixar todos esses aliados tecnológicos, a medicina como secundário, primeiro colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor. Obviamente, o Senhor se utiliza sim de tecnologia, de médico, pois tudo é criado para a honra e glória do Senhor. Mas nós precisamos ter uma fé ainda mais no nosso Senhor. Antes de estar num hospital, antes mesmo de estar dependendo de alguma tecnologia, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. É primeiro Deus. Deus sempre tem que estar à nossa frente, pois grandes coisas Ele fará na nossa vida. É maravilhoso ver como essas pessoas da igreja primitiva, bem como os discípulos dos apóstolos, como a fé deles era intensa.
pois eles criam que realmente, através do nome do Senhor Jesus, eles eram capazes de realizar grandes feitos. E foi o que está registrado na palavra do Senhor e foi realmente o que aconteceu. Nós precisamos sim buscar tudo o que está disponível ao nosso alcance para nós podermos viver melhor, ter mais conforto e ter mais saúde. Mas a nossa confiança, a nossa segurança e a nossa dependência tem que estar em primeiro lugar na pessoa de Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus, que é o nosso Salvador e consumador da nossa fé. Que essa palavra possa ser direção para a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.